Boa noite. Primeiros minutos da noite. Então hoje vai ter uma live muito linda sobre o envolvimento dos sonhos com a criatividade. Então eu vou conversar com Natália Mota, uma pesquisadora aqui do Instituto do Cérebro, que é super minha amiga, uma querida, linda, maravilhosa. E eu vou colocar aqui para vocês o tema, tá? Então a gente vai falar sobre sonhos criativos. E desde já eu deixo todos convidados a o curso. Na verdade, um curso não. Vou dar primeiro um workshop de mandalas, tá? E que vai acontecer. Boa noite! Esse workshop de mandalas vai acontecer na segunda semana de setembro, certo? Então fiquem todos atentos que eu vou abrir as inscrições no início de setembro, mas já deixando para vocês a novidade de que vai ter esse workshop de mandalas e possivelmente, né, mais posteriormente, o curso mais aprofundado sobre mandalas intuitivas, mandalas e ciência, tá? Então fiquem de olho aí. Então hoje estou super feliz porque Natália é uma mulher muito ocupada, cheia de coisa para fazer, né? Ela tem 2 filhos lindos, Serginho e Ernesto, que eu amo muito. E ela reservou esse tempo, né, para ficar aqui comigo, conversar um pouquinho sobre sonhos e criações. E Natália tem muitos artigos científicos sobre psiquiatria computacional. Ela é psiquiatra e ela usa algumas linguagens psiquiátricas, algumas linguagens da biologia computacional, né, para identificar alguns transtornos psiquiátricos. Certo? É super legal, ela é maravilhosa. Tô esperando ela entrar aqui. Ela já me mandou o WhatsApp aqui dizendo, tô pronta. Mas ainda não entrou aqui. Tá, a Nath entrou. Massa. Aí eu já vou adiantar, gente. Quem achar massa o tema, que quiser mostrar para os amigos, que quiser trazer gente para participar, apertem aqui nesse aviãozinho, certo? E mandem para as pessoas. E quem quiser fazer perguntas, já deixa aqui nesse pontinho de interrogação ou podem escrever aqui no chat, tá? Eu vou chamar a Natália, minha convidada incrível, maravilhosa, linda. Que ela não esteja linda daquele jeito, porque eu vou ficar encabulada. E ela já vai entrar. Mamãe já está aqui. Adoro mamãe. Olha a Nath! Oi, Oi, tudo amiga bom, Dani? linda! Tudo bem? E você? Tudo jóia, Morando tudo na Grande do ótimo. Rio, É, na cidade que eu morei um bom tempo. né? É, Que legal. é bom. Tá friozinho, né? Aí? Tá um pouquinho frio, mas tá bem gostoso. Muitos sonhos ou muitos pesadelos? Muitos sonhos, muita arte. Eu tô até achando que eu vou fazer daqui, Dai, porque daqui a gente pode ver. Minha casinha Suas agora artes. tem vários objetos mais bonitos de arte, ó. Ai, que lindo! E Ó. seus quadros? Meu tem poucos, tem mais quadros do Pedro. Ai, que lindo, gente! Olha, você tá vendo? Vou até tirar um print dessas duas. Tire, Marina, tire print, tá, gente? Pelo amor de Deus, que eu Perfeito. esqueço de tirar print e não dá certo. Ó, 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 ó. Que linda, amiga! Ai, Ah, maravilhoso, amei. Tá lindo mesmo. maravilha. Querida, obrigada, Nath, por ter aceito o convite, tá? Para o É isso, é um pessoal, prazer imenso. eu vou me apresentar rapidinho para quem é da sua rede. Eu não sei se tem alguém da sua rede aqui, mas se alguém da sua rede for olhar depois, né? Então, É. eu sou Daiane Goldberg, sou bióloga, me Uhum. formei em biologia, fiz mestrado e doutorado em genética, e depois fiz alguns pós-doutorados, ainda, né, aprofundando na genética, e depois migrei um pouquinho para neurociência, né? E faz alguns Uhum. anos aí que eu estou na neurociência, achei maravilhoso o cérebro funcionando. E também sou artista, desenhista, principalmente de mandalas. Então, dentro Isso, desses maravilhosa. processos artísticos, né, eu comecei a me Uhum. interessar pelo cérebro funcionando frente aos processos criativos, né, para abordar tudo que é arte.
Mas o meu foco Aham. principal são as artes gráficas, né? Essa coisa mais visual, mais sonhadora, vamos dizer assim. Se bem que todo artista é sonhador, né? Maravilhosa. E Aham. Natália também é artista. Agora eu queria que Natália falasse das facetas. Então, eu sou Natália Mota, sou psiquiatra, sou neurocientista. Eu estudo principalmente três linhas, que são saúde mental, mais focado para as psicoses, desenvolvimento infantil e aprendizado, qualidade escolar, avaliação de aquisição de leitura e sonhos, né? Também estudo bastante sonhos, sonhos em laboratório, sonhos Uhum. na pandemia, sonhos em casa, enfim, o que é que eles Massa. têm a ver com o nosso futuro, etc. É, massa. Ó, tia Diana, entra minha tia Oi! querida, Tudo tá bem? passando um tempo aqui de quarentena com a gente, né, Que tia? Fala aí. lindo! E ele, Tudo bem? hoje a gente vai falar de arte, né? E ela tem tudo É, a ver com isso, assim. Ela é a grande artista da família, que que costura desde que eu sou massa! criança. É, tem que... E tem Vixe, manhã também muito. costura, É, manhinha. Artista eu, demais, gente. exatamente. E é uma das inspirações desde que eu sou criança. Ah, que lindo! Prazer, Queridona. pois venha nos ver aqui. Ah, mas eu vou acompanhar daí, na verdade. Né? Amiga, aí Então é isso. o que me inquietou assim para lhe chamar foi que você tá, né, produzindo um paper maravilhoso sobre sonhos na pandemia, né? E a Uhum. pandemia realmente foi um fator transformante na sociedade, na É, gente, né? sim, Trouxe sim. essa preocupação maior com saúde mental, com autoconhecimento, né? Com a utilização da arte como um, um suporte psicológico, né? Para o bem-estar psicológico. E os sonhos ficaram mais intensos, e você mostrou aí num paper super arrojado, super lindo, os sonhos da pandemia. E eu me vejo, assim, sempre fui super sonhadora, sonho lúcido, de tudo que é jeito, e comecei a ver que os sonhos são um fator muito. O conteúdo onírico, para mim, é muito útil para as minhas Isso. criações, sabe? Uhum. É, não sei se é consciente, inconsciente. Aí eu disse, rapaz, eu vou chamar a Natália para a gente trocar algumas ideias sobre essas Trocar inquietações. alguns. Isso, sobre Perfeito, sonhos, essa coisa simbólica dos perfeito. sonhos para a criatividade, né? Que para mim acontece, particularmente, Sim, sempre, sempre. Né? E aí eu queria que você sim, desse um sim. pouquinho desse retorno aí para essa minha inquietação e para as pessoas que estão assistindo aqui, né? O que os sonhos têm a ver Claro. com essas criações, com essas coisas que a gente elabora, e principalmente nesse É. momento agora de pandemia, vamos dizer assim. Então, tem várias teorias sobre sonhos, né? E diversas delas falam desses links com a criatividade, mesmo porque é como se fosse uma busca mesmo, da Uhum, gente internamente buscar soluções para os desafios que a gente encontra no dia a dia. uhum. Não é qualquer coisa que vai motivar a gente dentro de um universo onírico a sonhar especificamente com aquilo, mas principalmente aquelas coisas que nos mobilizam a emoção. Então, se Ah, você, por exemplo, tem algum desafio importante, como que a gente está passando agora, por isso que foi interessante coletar esses dados agora uhum. durante a pandemia. E essa foi uma das principais razões de conduzir esse estudo. Quando você tem algo que te mobiliza no sentido de ameaçar, por exemplo, a tua sobrevivência, né, a ponto de te mobilizar para isso, então, por exemplo, em situações de trauma, individuais ou mesmo traumas coletivos, Coletivo. que talvez seja esse momento que a gente está vivendo agora, você precisa ser criativo na busca de soluções para sair daquilo. Então, Ah, a gente, por exemplo, outras teorias também falam não apenas de busca de soluções para superar desafios traumáticos, mas também para que a gente simule habilidades sociais. A sociabilidade do ser humano ela é fundamental para a gente crescer como civilização, como sociedade, ainda hoje. Então, toda essa formação de grupos define muito o sucesso evolutivo uhum. das espécies, né? E para o ser humano isso é primordial. A gente precisa muito desse contato e é justamente no momento que estamos sozinhos dentro da nossa própria mente, né, dentro da nossa própria realidade,
que a gente pode se sentir também seguro para treinar novas estratégias que seriam ameaçadoras para a nossa sobrevivência e também novas estratégias sociais que nos permitiriam evoluir nesse contexto social e usar em novas situações. Tudo isso embasado também numa outra teoria que fala sobre a função dos sonhos para a metabolização dessas emoções. Então, quando a gente pensa assim, nos eventos do dia a dia, a maioria deles não nos emocionam muito quando a gente está num dia a dia corriqueiro, né? Fora da pandemia, certo, gente? Mas portanto, assim, muitas vezes a gente esquece até de que está sonhando, não lembra do que está sonhando. Não lembra, ou quando né, acorda já nem se impacta tanto com aquilo. Mas quando você está, por exemplo, passando por mudanças fortes na sua vida, mudança de cidade, mudança de relacionamento, ganhando uma nova pessoa na família, como, por exemplo, um relacionamento novo, ou quando você está gestando, né? Ou mesmo quando você está mudando de emprego. Então, são várias situações. Nessas situações de mudança, as pessoas tendem a ter com mais frequência sonhos que mobilizam essas emoções e que, na verdade, reapresenta essas situações desafiadoras de uma nova maneira. E é por isso que o sonho tem tudo a ver com criatividade. Porque como é que funciona esse mecanismo? Ele pega, a gente é muito concreto, o ser humano é um primata visual. A gente tem um banco de memórias e normalmente as pessoas guardam muito concretamente essas imagens, né? Que você tem como experiência durante toda a vida e você estoca ali, mas justamente aquelas imagens do dia a dia. Então, essa imagética, ela é reapresentada muitas vezes nos sonhos para trabalhar essas questões, principalmente com essa etiqueta emocional. Então, a emoção, ela serve para te dizer assim, isso daqui é que é importante da gente trabalhar nesse cenário de realidade virtual. E daí você tem o ponto central do seu cinema. Um cinema que vai ser composto pelas suas imagens, pelo seu banco de memórias, para te reapresentar aquilo que você precisa aprender a olhar de uma nova maneira. E isso tem tudo a ver com arte, tem tudo a ver com ciência também. O que não é o fazer científico e adaptação. O que não é da cultura humana. Não é à toa que várias formas de evoluir no conhecimento da cultura humana usam a mesma estratégia, que é olhar para aqueles eventos de uma maneira diferente. E isso é criatividade. Né? Você olhar por um outro ângulo. É o que o sonho faz com a gente. O sonho, ele pega aquilo que te mobilizou a emoção e te reapresenta de uma nova maneira. Mas, normalmente, ele te reapresenta de uma maneira, assim, com muita concretude, né? Então, por exemplo, agora na pandemia... Às vezes é sem nexo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Você, na hora, assim, você não entende muito bem. Mas é um treino. E o sonho vai fazer sentido para quem sonhou, principalmente. Então, isso é importante das pessoas entenderem. Por mais que um terapeuta possa te auxiliar a guiar esse aprendizado de você aprender consigo mesmo e com o seu banco de memórias aquela interpretação, é só você que vai conseguir fazer isso com o passar do tempo. Então, é realmente assim, um aprendizado de autoconhecimento e um mergulho dentro de si. Agora, o que é interessante nesse mergulho? É que tem muito jogo imagético aí. E isso, para quem gosta de arte, para quem gosta de literatura, traduzir isso numa descrição de cenário que seja bastante, assim, vamos dizer, nova. Eu acho que na live passada a gente falou sobre a literatura influenciando a criação. Com o Sandro, que é tatuador. Então, a literatura, ela usa muito imagem, né? Boa parte da construção da literatura é você descrever imagens que seriam diferenciadas. Pintar, compor, né? Então, tudo isso tem a ver com esse cérebro criativo te apresentando novas maneiras. Uma coisa que tem sido bastante... Oi, pode falar.
Não, diga, diga. Tem sido bastante, que eu já pego. Uma coisa que tem sido bastante corriqueira agora, né, é na pandemia, por exemplo, e que eu tenho escutado isso de diferentes pontos, assim, e por isso que eu acredito que seja um fenômeno bem interessante. Sabe aquele sonho que normalmente significa que você está passando por uma situação de constrangimento social e que você se sente exposto numa determinada relação ou num Sim. determinado ambiente? Por exemplo, estou começando um trabalho novo e eu me sinto ameaçado por aquele Aham. grupo de pessoas que eu não conheço muito bem, não sei muito como me comportar, e daí você precisa trabalhar essas habilidades sociais ali dentro, né? E você se sente exposto. Como é que o sonho traz esse exposto? É um conceito muito abstrato, É, né? De você se é. sentir assim exposto, enfim, é difícil até de definir. O sonho vai trazer isso numa concretude muito cabal. Então, normalmente as pessoas sonham que, por exemplo, vão para esse mesmo ambiente de trabalho e estão nuas, Pelada. sem roupa. Começa a conversar e quando olha assim, meu Deus, cadê minha roupa? Né? Então, isso é muito comum, e é um sonho prototípico dessa questão de exposição mesmo, se sentir exposto. Aham. Hoje em dia, as pessoas estão treinando novas habilidades sociais de convivência, porque a gente está convivendo assim, né? Então, a gente não conhece É. um ao outro e a gente, Não de conhece repente, o fica outro. assim. É. Incrível. Não tem a leitura. Então, para o ser humano, isso daqui é muito importante. Você lê a expressão facial faz toda a diferença. Na Demais, hora que demais. você, principalmente se você vai trabalhar, vai para uma situação de reunião de trabalho. Você quer se colocar e você não sabe se é adequado o tempo de colocar a sua opinião. Como que você normalmente entende qual é o tempo? A partir da leitura da expressão visual das pessoas que você Incrível. já identificou. Se a gente não tem isso, é muito difícil. Então, são nesses mínimos detalhes que causa aquela emoção, ansiedade, sentimento de preocupação, enfim, várias situações. E daí, hoje em Em dia, o que as vários. pessoas têm? Hoje em dia, na pandemia, as pessoas têm trocado o sonho de ficar pelado em público pelo sonho de estar sem máscara em público. É, Então, várias pessoas têm sonhado com essa situação. que Ah, eu estava lá coisa, e de né? repente eu percebi que eu era a única pessoa que estava sem máscara e eu fiquei com medo. Se iam me julgar, se não iam me julgar, se eu ia contaminar alguém. Que coisa, Então, é. enfim. Muita ansiedade, né, Nath? Eu vejo também que a ansiedade assim, já tem vários relatos na literatura mostrando que a ansiedade é um bloqueio, leva a bloqueios criativos também, né? Uhum. É, Sim. mas, cara, a pessoa tem que usar estratégias, né? Tentar. A Uhum. coisa do sonhar me ajuda muito, né? Escrever, relatar o meu Sim. sonho. Acho que deixar matar até que, nossa, eu ainda fico perdido conversando com os outros de máscara, sem conseguir fazer a leitura, né? Acho que é todo É. mundo, né? E tá sendo uma coisa mundial. Então tá sendo assim, Sim. muita ansiedade. E muita gente chega para mim e relata, né? Pô, eu quero fazer as mandalas, porque a gente já sabe que as mandalas desenhando é uma ferramenta ansiolítica, vamos dizer assim, né? E diz, daí, eu me sinto muito melhor. Eu disse, então pronto, vai procurando estratégias. Vai procurando estratégias, porque a gente vai ter que sobreviver, né? A gente vai Exatamente. sobreviver, na verdade. Mas uma coisa, você falando aí, e eu trago uma passagem do livro que eu estou lendo, do Jung. Na verdade, eu estou lendo Memórias, Reflexões e Sonhos dele, e também O Homem e Seus Uhum. Símbolos. E aí tem uma passagem que eu achei fantástica. Menina, eu tava lendo, eu disse, não, eu vou pegar essa passagem e comentar com a Natália, porque é muito bacana. Ele traz que a capacidade da nossa psique produzir esse material novo é particularmente significativa quando se trata de simbolismo dos sonhos. Pois, na Uhum. minha experiência profissional, da de Jung, né, a minha experiência profissional provou-me repetidamente que as imagens e as ideias contidas nos sonhos não podem ser explicadas apenas em termos de memória. Aí eu fiquei, caraca. Uhum. Ele diz que não é só termos de memória, ele diz expressam pensamentos novos que ainda não Uhum. chegaram ao limiar da consciência. Eu achei isso fascinante. Uhum. Então, são Exatamente, coisas super exatamente. novas. E de E onde vem vem, como né? energética. Muitas vezes são É muito sentimentos, massa. são questões abstratas que vêm como imagem. Por Uhum. exemplo, vou te citar um sonho baseado em sonhos reais, né? Eu ainda vou escrever esse livro, guarda aí. Então, Massa, sou vou botar aqui, palestra, baseado em sonhos reais.
Eu ainda vou escrever, eu ainda estou escrevendo, né? São alguns continhos que eu tenho, Ixi, que é lindo. justamente escutando muitos sonhos de pessoas, assim, interessantes, e aí É vem massa. justamente essas inspirações. Mas eu vou citar para vocês uma inspiração que é só para exemplificar como que a gente pega uma coisa que é muito abstrata e traz para concretude no sonho. É um casal jovem que estava tendo seu primeiro filho. E a mãe estava no processo de amamentação, acordando muito à noite, e acabava que o marido não tinha aquele acesso agora a noite inteira da mãe ali com ele, né? E ele sente Aham. essa falta. Né? Como é que ele trabalha isso no sonho? Então, é o sonho desse rapaz que está passando pelas primeiras semanas de adaptação a essa nova realidade com o bebezinho. Então, ele Aham. sonha que vai para um hotel e dentro do hotel ele sai procurando a mulher, né? E não tem bebê na história, ele só está querendo encontrar com ela e bate numa porta, na porta deles eles não estão, ela não está, na porta de uns amigos ela não está, na porta que ela deveria estar ela não está, e ele vai procurando, vai procurando, vai procurando, até que ele bate numa porta e ela fala, não, me desculpa, estou aqui com outro homem. Hum. E aí ele fica assim, aquele sentimento do ciúme que é Ou seja, não tem concretizado de essa uma memória outra no painel de forma. memórias dele, né? Na vida É, dele mas tem um casado. ciúme que está sendo trabalhado. Esse Aham. ciúme dessa nova A emoção. adaptação. E ele sai sem conseguir entender. E com quem que ele topa no meio do corredor? Com a própria mãe. Então a mãe explica para ele, mas está tudo bem, meu Hum. filho. Está tudo bem. O que é É que uma isso coisa significa? feminina, né? Algo. É, é a explicação da maternidade. Como que a É, gente a vai maternidade. explicar? Como é que o cérebro vai explicar para ele que é a maternidade que está trazendo aquela A realidade? mãe, né? A Com a mãe melhor dele. representação, né? Exatamente. Então é mais ou menos por aí. Por isso que você precisa ser criativo com seus próprios sonhos. E Aham. ninguém melhor do que você mesmo para interpretar essas chaves. Então, muitas vezes você tem que fazer para entender o que é que aquilo significa, você tem que entender a emoção que está sendo trabalhada ali e tem que entender quais são essas metáforas que o sonho te faz. É muito massa. Né? São grandes metáforas que o sonho traz para a gente, porque É. ele traz essa realidade magética que muitas vezes são de sentimentos extremamente abstratos, né? Isso, exato. E eu ainda abstraio mais, porque dentro dos sonhos, normalmente, eu, assim, quando alguém me pede, vou dar meu exemplo como artista e desenhista de mandala, né? Que as mandalas já vêm assim como um simbolismo muito Uhum. profundo também. Então, alguém me pede uma mandala, né? Você vai fazer na minha clínica. Faço muito em clínicas. Aí eu disse, tá. Aí eu peço para ver a clínica, eu converso com a pessoa, né? E lá, aí eu pergunto mais ou menos o que a pessoa gosta, blá. E normalmente eu sonho com isso, não tem jeito, porque isso realmente me motiva, me movimenta, sabe? Legal. Eu fico Uhum. feliz, né? Aí já vou pensando, vou fazer Uhum. daquela coisa, não sei o que, aí vou sonhar, aí durmo. E sonho com coisas aleatórias, né? Nada a Uhum. ver, não sei o que, só que eu vejo elementos. Quando eu vou falar, reportar o sonho, porque eu gosto de falar o sonho de manhã, né? Eu não escrevo, porque quando eu escrevo eu esqueço. Aí eu fico falando. Aí cai a ficha, menina, Sim. tu vai usar daquela cor e vai ser meia mandala que vai sair assim, Dani. Aí o movimento, eu me lembro uma Uhum. vez que tinha muita água, muita onda, muita onda. Eu disse, na mandala vai ter essas coisas de ondinha, todinha de ondinha. E aí Uhum. sai uma mandala, sabe? Aí no outro dia eu passo uns 2, 3 dias para ir, eu vou logo no outro dia. E, menina, é Uhum. impressionante como vem a linguagem dos meus sonhos, a minha interpretação dali daquela mandala. E quando a pessoa olha, a dona, diz: caramba, eu amo o mar. Olha o que aconteceu. Eu quase caí para trás. É? Que ótimo, sabe? Acontece um Que legal. negócio assim, de umas conexões, do inconsciente coletivo total. Sabe o que é inconsciente Me coletivo? É entrar no acontece campo. perfeito. Você pode, É, mas também tem uma explicação que não é metafísica e que não aham, precisa ir para o espiritual necessariamente, que é uma questão de leitura social.
Artistas são pessoas que têm uma empatia aguçada, têm uma sensibilidade muito uma importante para a leitura sensibilidade. disso, de expressão, de conceitos e tudo. Só Então, pela muitas voz, eu já vezes... vejo a pessoa, assim, é Então, incrível. eu sei, eu te conheço, amiga, te É, conheço. Eu sei como você é. impressionante. E eu sei que você tem essa leitura muito acurada de como as É. pessoas se sentem. Então, isso te dá, muitas vezes, essas pistas, né? De que você analisa como é que vai ser mais ou menos a pessoa para produzir algo que ela irá gostar de ver, Uhum, uhum. né? É algo que funcionaria para aquela pessoa. Como artista também, você já está treinando o seu cérebro para usar os sonhos para te dar essas inspirações. É, Cada isso vez que eu que ia você falar. A gente pode utiliza, treinar, né, Nath? sim, sim. A gente pode treinar várias coisas para utilizar. O Todas som. elas passam pelo primeiro exercício, lembrar do sonho. Uhum. Eu digo Dar amanhã, todo dia, amanhã vamos lembrar importância do sonho, vamos lembrar devida. do sonho, que é bom. Isso, exatamente. Colocar qualquer dispositivo que seja para registro do sonho do lado da sua cama. De Uhum. maneira que você, ao acordar, olhe para aquilo e já saiba que você precisa descrever aquele sonho. Pode ser seu celular, você pode Uhum. gravar, né? Inclusive fazendo um pouquinho de merchan, a gente está Uhum. Ah, é desenvolvendo, verdade! né, um aplicativo para facilitar nessa É aquisição de maravilhoso, dados, né? maravilhoso. Então, atualmente, com a crise da ciência, a gente resolveu criar uma startup e um dos primeiros produtos que a gente vai fazer e está em desenvolvimento. Espero, assim, quando estiver disponível, eu já com certeza vou te falar. Mas é um aplicativo para registrar seus sonhos, porque o Massa. relato dos sonhos tem muita informação, né? Como a gente mostrou agora durante esse estudo de sonhos na pandemia, a gente Isso. viu Queria que que a você partir trouxesse um da pouquinho análise... dele. Perfeito. Então, a partir dessa análise do relato de sonho, a gente consegue capturar várias coisas que têm a ver com as angústias vividas pelos participantes da pesquisa durante esse momento, primeiro mês de isolamento social, né? Na época, entre março e abril, tá? Uhum. Então, como é que foi esse trabalho? A gente estava... Eu não adivinhei, tô logo falando isso, eu não adivinhei que ia ter pandemia, tá, gente? A gente estava Você teve a desenvolvendo ideia do esse trabalho antes, né? aplicativo. Exato, a gente estava desenvolvendo esse aplicativo, que é um aplicativo para... Agora só tem a versão Android, ainda está sendo testada, mas a ideia é fazer ele para Android e iOS. E o que ele faz? Ele pede um relato de um sonho, pede um relato do dia anterior, você grava, se não for suficiente a quantidade, ele pede para falar um pouquinho mais, e ele também apresenta algumas imagens bem bonitinhas, felizes, assim, para te dar emoções legais, e você conta Uhum. uma historinha baseada naquilo. Então, ele é bem simples, ele é fácil de usar, e ele serve também como algo para você ter uma sequência das suas próprias memórias, né? Memórias de sonhos, por exemplo. Ajudar a você estar sempre Ter essas lembrando dos seus memórias. sonhos. E a gente já tinha visto, em mais de 10 anos de pesquisa, que os relatos de sonhos, por exemplo, ajudam no diagnóstico da esquizofrenia, né? Então, a gente está aplicando Muito bom. análises bem apuradas da forma como o sujeito fala e usando tecnologias computacionais para fazer essas análises, a gente consegue ver quem consegue falar sobre o próprio sonho de uma maneira complexa, como são os sonhos, ou quem não consegue transmitir essa complexidade a partir da fala, Uhum. né? E como que isso tem tudo a ver com o desenvolvimento cognitivo, com a perda cognitiva também, etc. Então, a gente tinha essa pergunta do sonho por conta disso, porque a gente sabia que falar sobre o sonho revelava muito sobre o sujeito. E Uhum. daí, ano passado, a gente tinha testado esse aplicativo com pessoas que não tinham qualquer problema de saúde mental, entre setembro a novembro. E daí, quando a gente ia testar nos hospitais, entrou a pandemia, né? A vinda bagunçou geral, É. todo mundo teve que ficar dentro de casa, mas a gente pensou, a gente tem uma forma de fazer um acesso remoto e adquirir dados que podem nos explicar o quanto que essas pessoas
durante esse momento de medo, de tensão, em que você não pode sair de casa porque tem uma ameaça invisível lá fora, como que isso vai afetar na saúde mental das pessoas. Então, a gente chamou esses voluntários, completou com outros voluntários também, porque nem todos puderam participar de novo. E o que a gente viu é que a gente pode comparar esses sonhos no momento da pandemia com sonhos num período antes da existência do Covid. E o que a gente viu é que, durante a pandemia, esses sonhos, eles tinham maior conteúdo de emoção. A gente, então, comparava todas as palavras dos sonhos com a lista pré-definida de palavras para ver se tinham muitas palavras de emoções negativas, positivas, relacionadas à raiva, tristeza, ansiedade, por exemplo. E a gente também viu o quanto que essas palavras usadas para relatar os sonhos estavam próximas em significado, em semântica, de alguns termos específicos. Quanto de contaminação tinha nesse sonho, o quanto de empresa tinha nesse sonho. Tudo isso fazendo métodos computacionais e, enfim, para quem estiver interessado, pode me seguir no Instagram, no recadinho, eu dou os detalhes disso. Eu acho que não é bem o caso agora. Mas o que a gente viu, em linhas gerais, foi que os sonhos no momento da pandemia tinham muita raiva e tinham muita tristeza, mais do que no momento anterior. E também, durante a pandemia, os sonhos estavam mais próximos, mais parecidos com o termo contaminação e com o termo limpeza. Esses assuntos apareciam de uma maneira mais frequente. E não necessariamente, e não teve diferença para doença e saúde, nem morte e vida. Por quê? Eu acredito que tenha sido pelo momento de observação. A gente só observou o primeiro mês. Né? A gente queria, a estratégia aqui era fazer uma ciência que seja aplicada, que seja útil, e para que a gente possa discutir esses dados ainda durante o momento da pandemia, e que isso possa ajudar, esse conhecimento possa ajudar as pessoas a atravessar esse momento. E é isso que a gente está fazendo agora. Né? Porque muitas vezes a gente não reconhece, como um momento extremamente novo para o mundo inteiro, a gente não consegue nem reconhecer e saber como relatar o que está sentindo. Então, relatar o sonho é fácil, né? É seu. Exato. Né? Então, e não foi esse acessar é fantástico. É igual a questão da esquizofrenia e bipolaridade, que você consegue distinguir. Então, você não está pedindo para a pessoa falar aleatório, não, você está pedindo para a pessoa falar algo que ela vivenciou quando estava dormindo. Então, é algo que não vai ter contaminação de fora, né? Não tem contaminação de fora, é dela, são as angústias delas ali trabalhadas, né? E é aquilo que importa mais para aquele sujeito, naquele momento, né? O que a gente viu também, quando a gente completou um mês de segmento, a gente fez uma entrevista psiquiátrica, né, estruturada com os voluntários, para ver o quanto que as pessoas estavam sofrendo. E teve uma variabilidade muito grande. Tem gente que tem uma resiliência ótima e ficou muito bem. E tem gente que sofreu pra caramba de não poder estar com os outros. Então, principalmente as fontes de sofrimento mental aqui foram relacionadas a essa qualidade de envolvimento social. Então, e justamente aquelas pessoas que estavam sofrendo mais com isolamento social e tendo dificuldade de manter suas relações de uma maneira satisfatória, estavam fugindo de lives, fugindo de reunião de família, sabe? Eu não consigo, eu estou sofrendo. Eram justamente as pessoas que estavam sonhando com mais conteúdo de limpeza, né? Tendo mais ansiedade em relação a isso. E por que sonhar com conteúdo de limpeza? É justamente o treino dessa estratégia de sobrevivência e o treino dessa nova realidade social, né? Em que você lá dentro daquele contexto social, você está toda hora limpando as mãos. Então, assim, citando um sonho, um exemplo, de uma voluntária que antes do Covid tinha sonhado num ambiente de trabalho e contou esse sonho pra gente, que estava no ambiente de trabalho, conversando com 2 colegas que falavam sobre casamento, e eram 2 colegas que tinham opiniões diferentes sobre casamento. Um achava que era uma coisa mais que tinha que esperar o momento certo, outros falavam, não, isso aí é uma coisa que tem que fluir e tal. E era uma conversa sobre casamento. Durante a pandemia, o que acontece... a Lazinha entrou aí, linda. O que acontece durante a pandemia
é que essa mesma voluntária, ela sonha também no ambiente de trabalho, mas ela está indo para o ambiente de trabalho. É aquele sonho que ela nunca chega no ambiente de trabalho, sabe como é essa angústia? Ah, Você precisa chegar, está atrasado, sei. nunca chega. E o que atrasa ela é justamente porque quando ela está saindo, ela percebe, nossa, eu tô com a perna não depilada, eu não posso chegar assim lá. Ixi, Eu tenho que voltar, ir para o banheiro, depilar minha perna. E chega para ir depilar a perna e olha, o banheiro está coisas lotado, com muito íntimas aglomeração que... dentro do banheiro. E aí ela nota assim, que, na verdade, ela precisava tomar um banho porque a calcinha está suja e porque tem um monte de sujeira e aquele Não, banheiro ela percebe aquele ambiente todo tudo nojento e tal. sujo. Então, tem muito forte esse contexto, preciso me limpar para ir para uma situação social, né, que Aham. é o dia a Que dia, foi e não bloqueado, né? consigo, que é a angústia, né? Então, é isso. Por que a gente treina? O que é que os sonhos permitem para a gente? Eles permitem um ambiente seguro para treinar tanto novas estratégias sem ameaçar nossa sobrevivência, quanto também novas estratégias sociais, sem que a gente ameace as nossas relações sociais. Uhum. Então, melhor do que treinar, sair correndo sem perceber que tá numa situação que não é segura para ir para o trabalho, é melhor que você sonhe com isso. E É. daí você aprenda isso, Você e daí quando for de vivencia isso manhã, lá. de manhã você vai estar mais atento para isso. E me Vai dá estar uma dica assim rápido. de como é que eu faço para treinar isso? Como é que eu faço para Tá. treinar ou saber que durante o sono é um lugar seguro para mim, né? Eu fico falando isso Uhum. durante o dia. Quais dicas você dá aí para a gente lidar melhor com os sonhos e fazer com que eles sejam mais úteis para a gente, não só Perfeito. lembrar deles. Ótimo. Se interessar sobre o assunto é o primeiro passo, Uhum. né? Ler sobre o assunto, ver vídeos, assistir palestras, enfim, isso já é um primeiro passo. Uhum. Mas o passo mais importante é colocar algum recurso ao lado do seu ambiente de dormir habitual, tendo um hábito de sono regular também. Não adianta querer sonhar se você não está conseguindo dormir bem. Então, a primeira coisa Uhum. é cuidar desse sono para que esse sono seja o mais natural possível. Né? Uhum. Várias medicações que auxiliam a dormir, na verdade, mudam muito a arquitetura do sono e Muda, né? podem ou fazer sonhar mais ou fazer sonhar menos. Então, o ideal é que seja um sonho mais natural para que você entenda essas funções todas dentro da sua realidade. Uhum. Dado isso, está dormindo bem, está dormindo legal, coloca alguma coisa do lado. Pode ser um papel com caneta, um sonhário. O que você quer fazer aí? É um registro diário dessa atividade dos seus sonhos. Quanto mais você lembrar dos seus sonhos, melhor. E muitas vezes não vai acontecer rápido ou tranquilo. Você vai precisar primeiro ter um hábito de, por exemplo, não acordar pulando da cama porque está atrasado. Reserva, assim, se Deleta você tudo. precisa, deleta tudo. Só aquele pico de ansiedade, É, noradrenalina vai lá em cima, pronto, acabou-se o sonho. é. Acabou-se. O sonho é uma memória muito tênue. E muitas vezes as pessoas não acordam numa fase que estavam sonhando a priori. É uma memória que ainda já está lá para trás. Tá mais pra trás. Então, o hábito é você acordar de uma maneira mais natural possível, mas pelo menos com mais tempo para você estar na cama e parar pelo menos para pensar o que foi que eu sonhei hoje. E Uhum. ficar lá tentando lembrar. Primeira coisa que faz no dia, tentar lembrar do sonho. Se você fizer isso como um hábito, talvez nos primeiros dias a lembrança do sonho não venha, mas quando vier, você tenta puxar tudo que você consegue recobrar daquela E um vai memória e puxando o outro, anota. né? Um vai puxando o outro. Isso. É Por incrível. isso que é importante o registro. Se você não faz o registro, isso não fica organizado na sua memória. Isso se perde. É só um levantar para ir escovar os dentes, você já perdeu. É. Então, precisa fazer aquele registro, anota, mesmo que seja uma linha. Várias pessoas começam a fazer sonhar e começam a anotar isso. Os primeiros sonhos que eu lembrava não estão nem 2 Pouquíssimo. linhas, 3 linhas. Depois de um certo tempo, estão escrevendo páginas e páginas de É, sonhos, né? é. Isso E mesmo. é assim que se dá mesmo.
né? Quanto mais Você você acha lembra dos sonhos. que agora na pandemia, que as pessoas estão mais em casa e estão mais permissíveis a ficar um tempo maior na cama, né? A estrutura Uhum. do dormir, né? Do ciclo sono-vigília mudou um pouco, né? As pessoas parecem que estão indo para a cama mais tarde e acordando mais tarde. E É, eu, pelo menos, tenho essa percepção. Por ficar mais tempo na cama, eu tenho mais possibilidades de ir a trabalhar meus sonhos. É muito mais libertador eu ficar lembrando dos meus sonhos agora, porque eu tenho mais tempo na cama. Isso faz sentido? é. Todo sentido, todo sentido. Isso tem, eu vou até extrapolar mais, Dai. Isso tem a ver não só com essa qualidade de tempo, mas Hum, também com uma melhor possibilidade de ter mais saúde mental. Eu hum, acho que a gente estava muito acelerado, Dai. O que essa é, pandemia veio mostrar para a gente é que a gente tem sim já a você vai ter que parar. tecnologia para ser utilizada para permitir mais qualidade de vida para as pessoas. Que as É pessoas tenham uma verdade. produtividade aliada com mais qualidade de vida, É, é. sabe? É Com porque era mais tempo de qualidade juntas. muita tecnologia, que na verdade já até atrapalhava, né? E agora a gente Uhum, está vendo o quanto elas podem ser uhum. úteis. Não tem necessidade da gente estar toda hora se encontrando É, e usando o carro e pegando trânsito, né? E toda hora tá, enfim, tem uma máquina econômica que se alimenta de tudo isso. é. Mas tem um lado perverso de todo esse raciocínio que eu acho que a pandemia veio mostrar para a gente que esse não é o caminho. Uhum. Né? A aviação, por exemplo, por que o ser humano tem que se deslocar o tempo todo para todo canto? Qual é o sentido disso? Não Qual é o sentido de fazer toda hora eventos internacionais em cantos diferentes do mundo e levar 2.000 pessoas para Xangai, sabe? 3.000 pessoas para o Texas, né? Não tem não tem necessidade. A gente necessidade. pode se encontrar virtualmente, a gente pode discutir as questões com mais representatividade, inclusive dentro das suas culturas, Muito mais né? representatividade, né? Na verdade, porque agora é muito Sim, mais fácil conversar com meu amigo que tá lá. Sei lá, agora eu acho que eu vou fazer uma live com o sim, ex-pós-doc, que era lá da Brown, que tá morando em Seattle, que também é artista, sim, que eu nunca mais vi na vida e nunca mais vou ver, sim. provavelmente, pessoalmente. Mas olha as possibilidades. Ah, eu só mandei uma mensagem para ele, "Oi, Uhum. não sei o que, ele, claro, vamos lá, sabe? Então, É realmente é isso. uma. Cara, parece que é tanta possibilidade da gente criar, que eu acho que é por isso que Uhum. os criadores estão mais. Mas parece que a gente está mais feliz, viu? Já conversei com algumas Eu pessoas acho, das eu artes acho. que a gente está. Eu acho que a gente está trocando menos tanta energia por aí. Uhum. Tem essa coisa da qualidade do sono, mas quem realmente tem essa autopercepção, né? Eu acho que é um tempo para a gente se perceber que os sonhos têm. O conteúdo onírico é riquíssimo para a sua vida Uhum. diurna. E você é mais sensível a você mesmo, É, né? exato, Mais exato. permissivo, mais observador para você mesmo, Uhum. né? Uhum. Acho que o A doutor gente está Adriano tendo a entrou aqui, a gente fez oportunidade. até uma live sobre saúde mental na pandemia. Oi, Adriano, que prazer É, imenso. qualidade de vida e saúde mental. Então, bem isso, a gente tem essa oportunidade agora, a gente precisa usar essa oportunidade agora, cada um dentro da sua realidade, para repensar a forma como está vivendo, né? Repensar suas relações, repensar a saúde do seu lar, saúde da sua alimentação, do seu sono, né? Da sua atividade física. Você estava fazendo atividade física, não está fazendo? Como é que está, né? Qual é o tempo que você gasta para você? Né? Tem muita gente que está usando agora esse período da pandemia, as novas tecnologias também, para encaixar todos os mínimos horários para produtividade, para muito É, trabalho. Está te fazendo feliz? Para é. pensar. O Eduardo falou aqui, estamos mais felizes e prontos para a próxima fase do jogo. É verdade. Parece que sim. Parece que Exatamente. sim. É Né? muita ansiedade, A muita gente pode. angústia, muita tristeza, né? Hum, exatamente. Então, os sonhos podem trazer essa fonte de conhecimento também, É. né? Ó, a Ló está falando Ah, aqui, eu acho que a meditação Lori tem trouxe uma ajudado coisa muito a ter maravilhosa. sonhos mais produtivos. Isso. Com Eu, vixe, eu tenho certeza, meditado né? muito, e é verdade.
Tem relação, né, Nath? exatamente. Uma Então, relação forte, né? tem muita relação. As culturas orientais que praticam a meditação de uma maneira mesmo a manter saúde, né? A gente pensa muito no Ocidente, no adoecimento, a gente foca na doença e foca em consertar as coisas. A gente tem que Isso, focar em promover saúde, né? isso. Eu Práticas acho que meditativas. a Cris está falando aqui uma coisa. Gente, mais feliz com a pandemia acontecendo, mas é isso que a Natália acabou de dizer. É, A gente, a gente muda o foco está mais na gente, na pessoa em si, né, no autocuidado. A meditação, a prática maravilhosa, lembrar dos sonhos, a prática maravilhosa, né? isso. As linguagens artísticas são práticas muito boas agora. Então, parece que a gente está desacelerando, né? E acessando coisas melhores dentro da gente. E isso faz com que o mundo vai ficar melhor, mesmo com a pandemia. Perfeito. É um Então, voltando certo, para a né? meditação, que eu acho que é um ponto que casa muito com isso. Isso Uhum. tudo depende das suas escolhas. E é sempre assim. O que acontece que agora, quando a gente está em isolamento social, muitas vezes a gente é mais agente da nossa escolha, né? Você tem a possibilidade de tomar as rédeas da sua vida e fazer as escolhas mais apropriadas para o seu bem-estar. E é isso que eu falo, que tem tudo a ver com a gente escolher entre eu vou remediar as coisas quando elas estiverem mais difíceis lá na frente, ou eu vou cuidar agora, para ser feliz agora. E para, enfim, cultivar uma situação de felicidade lá para frente. Né? Então, as culturas orientais têm muito a ensinar isso para a gente, em termos de promover saúde mental. Meditação tem tudo a ver com isso. A prática meditativa, assim como a prática de olhar para os sonhos, né? Inclusive, né, a prática meditativa tibetana tem tudo a ver com essa prática mais, vamos dizer, Jedi dos sonhos, que são sonhos lúcidos, né? De entrar em um outro assunto também muito divertido, mas é essa confluência. E isso tem tudo a ver com a forma como a gente se relaciona consigo mesmo, nesse espaço interno que todo mundo tem. Então, internamente, nós temos um mundo de memórias e um mundo de conceitos que nos faz nos identificar como self, como nós mesmos, nossa identidade. O mergulho na nossa identidade, ele se dá quando a gente consegue se fechar para os eventos lá fora, tanto em audição, em visão, em tato, e olhar para dentro. E se conectar com o que tem dentro. E esse o que tem dentro vai desde o nosso corpo concreto, sentimentos, sensações. Ai, tá doendo a minha barriga. Vai lá, foca lá, pensa, deixa passar. Vai passar. Em algum momento passa. E daí você vai entendendo o que é você. Você vai mergulhando dentro de você. O sonho também é uma fonte de mergulho dentro de si mesmo. Eles se utilizam da mesma fonte, que são todas essas questões concretas que a gente muitas vezes guarda como imagética, e o sonho usa muito a imagética para isso. E na meditação, muitas pessoas sentem também da mesma forma, como a visualização de imagem, ou a imaginação de situações. Mas, não se iluda. Isso também é ilusão do self. Deixa isso passar também. Tudo ilusão do self. O que tiver que ficar, vai ficar. Não se apaixone pelas... O importante é esse mergulho dentro de si. E saber que você tem essas vivências, você tem essas oportunidades, né? Isso. Saber que você tem essas ferramentas dentro de você, né? Uma meditação. Exatamente. Quando eu desenho mandalas, eu considero uma meditação ativa. E é uma meditação ativa, é visto também como uma meditação ativa. Então, eu vou lá e acesso tanta coisa, memória que eu não sabia nem que existia, né? Então, é um inconsciente, consciente, um monte de coisa. Eu sei que eu sinto que vou para outro nível de consciência, porque eu não estou mais aqui nessa coisa concreta daqui. O que é de concreto, a minha caneta que eu estou vendo sair do papel, sabe? E é enriquecedor demais, Nath, é incrível. É incrível, uma linguagem assim... fabulosa, assim como é a linguagem da meditação, assim como é a linguagem de você acessar os sonhos e começar a entendê-los para você, né? Não é para ninguém, é para você. Né? Exatamente. Você pode sim fazer como você está fazendo,
pegar a linguagem dos sonhos e tornar isso muito útil para as pessoas, né? Isso é fantástico. E as pessoas saberem que tem mais essa ferramenta. Né? A É gente muito pode ser lindo. autônomo no autocuidado. E isso é uma coisa que eu tenho falado muito. São várias atitudes que você todo dia pode tomar em benefício de si próprio. Cuidando de você, você vai poder ajudar a reconstrução dessa sociedade que a gente vai precisar, que seja mais consciente. O futuro, a gente pensa agora. O futuro é um sonho que a gente sonha agora, né? E a gente começa a pensar no futuro e ele começa a acontecer a partir das atitudes e decisões que a gente toma agora. Exato. Ele é concreto. Ele é concreto. A gente tem que tomar as rédeas disso, individualmente, depois dentro da nossa rede de contatos mais íntima, daquelas pessoas com quem a gente convive mais, depois ampliando para uma rede que você trabalha, que convive mais no dia a dia, e ampliando, e tendo a noção de que uma coisa que acontece lá na China e Wuhan atrapalha todo o meu ano seguinte, né? Nós temos a uma ilusão rede de de conexões, territórios. né? Somos todos conectados. Essa ilusão de territórios, essa ilusão de que o problema do outro é dele, porque ele fala outra língua, outra cultura. É tudo nosso. Se a gente não parar para pensar nisso, que vai. Tudo ser humano, tudo igual, todo mundo sonha, todo mundo tem as angústias. É do mesmo jeito, incrível, incrível. E as pessoas não percebem, mas a gente vai chegar lá. Eu acho que agora está nesse momento, viu, de uma reflexão muito profunda. Muitas dores, mas também muitas boas construções, né? Muitos aprendizados. Às vezes a gente aprende muito com uma dor muito grande, né? Infelizmente, o ser humano é assim, né? Infelizmente, as maiores fontes de aprendizado para o ser humano são através do sofrimento. Eu faço aqui um convite para todo mundo que está se tornando consciente disso, que você pode aprender sem sofrer. É, verdade. Mas, para isso, você precisa se tornar consciente dos processos que têm acontecido na sua vida. Sonho é uma fonte disso. Meditação é uma fonte disso. Práticas que levem você a refletir sobre a própria vida. Separar um tempo para sair dessa loucura, pressa. Por isso que, querendo ou não, a gente está tendo agora uma oportunidade para parar para pensar. A desaceleração do mundo também leva a gente a plugar da inércia de o que é que eu tenho que fazer hoje? Tenho que acordar, sair, não sei o que, parará. Não se permita colocar para essa inércia dentro de casa. Eu vou acordar para ir para a reunião aqui no celular, eu vou acordar para ligar uma televisão e ficar ali anestesiado dentro daquelas notícias. Não, tem que usar de ferramentas que agora você viu que existem, né? Que as pessoas agora estão vendo mais de perto essas possibilidades criativas, né? De tanto ter sonhos criativos e usar essa criatividade realmente para o bem-estar, né? O bem-estar psicológico, o bem-estar social, o bem-estar, mesmo você não estando convivendo com as pessoas, você é um ser social, né? E usar isso para a vida. Muito lindo. Ai, amiga, que coisa mais linda! Aprendo muito com você, Nath. E eu também com você. Gente, eu queria saber se vocês têm perguntas. Eu não sei quanto tempo já faz que a gente tá, mas eu não costumo deixar ir até o final, porque se for até o final, às vezes eu não consigo salvar. Perfeito. Né? E aí eu queria deixar aqui... Eu nem não fiz a hora, Dai. Também não, minha filha. Eu vou conversando, vou sentindo. Acho que já deve fazer perto de 1 hora. Mas quem quiser fazer alguma pergunta para a Natália, para mim, quem quiser aprender sobre sonhos, busca a Natália. Quem quiser aprender... Rodrigo. Quem quiser aprender sobre mandalas e criatividade, busca a Dai. Que lindos. Menina, agora é só elogios, né? Gente, vamos fazer pergunta. Ai, vamos tentar tirar uma selfie, peraí. Tirar uma selfie. Vamos, tira aí. Tirei um. Paradoxo. É o meu amigo, menino, ele faz frases incríveis, minha filha.
Débora, a partir de amanhã eu vou registrar meus sonhos. Isso, registra os sonhos. Ficou um aprendizado aqui maravilhoso. Já vi umas 2 ou 3 Isso. pessoas dizendo que às vezes a gente não desperta, né? É muito bom, Celimar, é muito bom escrever os sonhos, falar os sonhos. Não precisa Uhum. reportar para ninguém, não. Reporta para você mesmo. Porque aqui em Isso. casa a gente fica conversando, sabe? Eu, mãe e pai. Papai sonha, papai. Normalmente papai É não. isso aí. Quanto mais Não. você falar, se você só puder falar sobre isso, se naquele dia você não conseguiu, não tem tempo de escrever, você pode. Vou mandar aqui no Instagram. Você Natália, underline B, pode. underline moto. Isso. Você pode só contar para alguém. Conta para alguém que já vale. Né? Eu conto, realmente, Recupera eu essa tenho memória. feito muito isso, é muito bom. De manhã cedo, bem cedo, não vou nem no banheiro, fica aqui, peraí, e vou Uhum. contando, vou contando. Aí às vezes é tanto, Nath, que eu vou lá e durmo de novo. Aí eu volto no mesmo sonho, menino, é bom demais. Uhum. Aí eu volto e termino ele. Aí quando eu acordo, conto de novo. Eita, ainda aconteceu isso, 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 isso. Isso tem acontecido tanto de eu voltar pro mesmo sonho que eu tava. Porque eu vou contando, aí como tem tempo para dormir, né? Eu vou lá e durmo de novo. E sonho a mesma coisa, assim, continua. É muito bacana, gente. Sério, é muito bom mesmo. Obrigada, gente. Ó, Priscila, quero voltar a registrar. Volta, amiga. Massa. Peraí, deixa eu ver se Quem é uma que tá princesa aqui aí? quer. Cadê Ernestinho, Não hein? Ai, sei. gente. Ernesto tá com Siddhartha. Ernesto tá com Siddhartha. Mas eu tô aqui com uma princesa muito especial. Deixa É a eu ver quem Dora. é. Ela Oi, fez a make. Dora! Ó, foi a Dora que fez a minha make, viu? Foi Eu tô mesmo, que linda coisa assim, foi linda. a Dora que fez. E ela Deixa eu fez ver a uma make Dora. muito arrosa. Que Quer mostrar? linda! Ela tá com Deixa eu ver, vergonha. Dora. Ah, eu quero lhe conhecer, É essa Dora. amiga da tia, ó. Oi, que É muito linda! linda, Ai, arrasou adorei. demais, Se você vier aqui em gente. Natal, você vai fazer uma pra mim, viu, Dora? Vai, com certeza. Ela é muito especialista. Ela tá falando, é porque ela não tá escutando, eu tô escutando no fone. Ela tá falando que você tá muito linda, viu? E ela tá pedindo para você fazer uma nela quando você for lá Aqui, para ó. Natal. Tá bom? Né? Que linda! Pois manda um beijo bem grande pra Serginho, pra Ernestinho, pra Dora. Ai, morro de Mando sim. saudade. Depois me manda seu endereço, viu, Saudade. Nath, pra mandar algumas coisas. Tá Eita, bom, Anitta mando sim. perguntando uma coisa. Você acha que escrever digitando à mão ou gravar faz diferença? Eu acho que faz diferença. Se você gravar, eu acredito que saia uma produção maior. Então, a ótima pergunta, Ani. Eu sei disso por conta de trabalhar com dados de sonhos. Quando os sujeitos gravam, os sonhos geralmente são bem mais longos, porque você fala sem ter tanto filtro. Toda hora que você vai Porque para escrever, escrever, você já transcreve para outra linguagem, né? já. Então você tem que ser mais fluente nessa escrita. E a gente nunca é tão fluente na escrita quanto a gente é fluente na oralidade. Exato. Né? E daí, se você vai escrever à mão ou digitando, depende do que você se sente mais confortável. E aqui eu vou colocar um termo que eu achei bárbaro, Dai, que eu aprendi. É um conceito de digital native e digital immigrant. Aqui temos 2 exemplos. Eu sou uma digital immigrant, então eu me sinto super confortável em escrever à mão. Mas essa daqui é digital native. Ela nasceu depois de 1990, que nasce depois de 95. É uma geração que quer passar muito canal rápido da televisão assim, com o dedinho, né? Massa. Então, são pessoas que já têm integrado essa tecnologia. Entendi. Então, massa. Beijos, né? Beijo grande, obrigada. Enorme. Fica bem. Um beijo grande para vocês. Beijo. Tô sempre bons acompanhando, sonhos. te admiro muito. Linda, maravilhosa. Maravilhosa. Beijo. Beijo. Tchau. Bons sonhos. Você também.